Prezados, meu nome é Rafael Corrêa e a atual apresentação é intitulada Os Marcos Regulatórios Estaduais e seus efeitos sobre a tilapicultura na região hidrográfica Tocantins e Araguaia. Introdução. A produção nacional de peixe em 2018 foi de 519,3 mil toneladas, com um valor correspondente de 3,3 bilhões de reais. Nessa imagem ao lado nós temos a participação dos grupos de peixe na produção da piscicultura, sendo o valor correspondente a 60% pelas tilápias, 19,7% por tambaqui, 7,9% por tambacu e tambatinga, 3,5% por carpas e 8,9% por outros grupos de peixes. Então a tilápia corresponde a um importante grupo para a piscicultura, sendo ela uma espécie exótica introduzida no Brasil em 1971 pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, visando o peixeamento dos reservatórios na região nordeste do país. E no que refere ao termo espécie exótica, já é aceito pela resolução do CONAMA número 413 de 2009, que considerou a espécie alóctone exótica como a espécie que não ocorre ou não ocorreu naturalmente na unidade geográfica referencial considerada. E, por sua vez, a unidade geográfica referencial é definida pela resolução do Ministério do Meio Ambiente número 32 como o espaço territorial brasileiro, compreendido por uma bacia, um grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares com vista a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. E dentre elas, uma importante bacia hidrográfica é a região hidrográfica Tocantins e Araguaia, que tem uma ampla área e abrange 5 estados brasileiros e o Distrito Federal. E a piscicultura é uma importante atividade agropecuária desenvolvida nessa região, com espécies nativas e exóticas em diversos tipos de sistema. E assim, é importante que as legislações estaduais elas estejam em sincronia, principalmente uma vez que envolve espécies exóticas. O objetivo do trabalho, então, foi analisar os marcos regulatórios estaduais e do Distrito Federal e seus efeitos sobre a tilapicultura na região hidrográfica Tocantins-Araguaia. A caracterização da área de estudo, aqui nós temos uma imagem onde mostra a distribuição da região hidrográfica Tocantins-Araguaia e ela possui uma área de 918.273 km² e abrange parte dos estados Tocantins, Goiás, Pará, Mato Grosso, Maranhão e Distrito Federal. E essa região apresenta a segunda maior disponibilidade hídrica do país, ficando atrás apenas da região amazônica. Quanto à coleta de dados, inicialmente foi realizada uma busca no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da plataforma Lucidric, buscando os dados do Censo Agropecuário 2017 de produção de tilápia e o número de estabelecimentos. E as legislações ela foi coletada no período de fevereiro a setembro de 2020 através das plataformas oficiais de cada estado. E essas legislações ela foram agrupadas no Excel 2018 através de planilhas eletrônicas. Posteriormente foi realizada uma análise minuciosa de cada legislação, avaliando os critérios e condições para o cultivo de tilápia. Assim como também foi realizada uma comparação quais legislações eram mais restritivas e mais brandas, e comparando isso com os dados de produção da tilapicultura. Aqui nós temos uma tabela onde mostra as legislações catalogadas e analisadas por estado, a identificação legal delas e o conteúdo que elas dispõem. Como resultado para estabelecimentos agropecuários com produção de tilápia, nós temos uma tabela 2, onde mostra os estados, o número de estabelecimentos, os municípios, a produção e o valor de produção, destacando aqui para a produção, onde o estado com maior produção foi Goiás, seguido de Maranhão, Mato Grosso, o Distrito Federal, o Pará e o Tocantins. E quanto aos marcos regulatórios, para o estado de Goiás, tem a Lei número 13.025, de 97, que dispõe sobre a pesquicultura e produção da fauna aquática, e o Decreto 7.862, de 2013, que regulamenta a atividade da agricultura e solicita a adoção de medidas. No artigo 33 dessa lei, diz que são medidas aceitas na prevenção e controle da fuga de espécies cultivadas, o uso de tela mecânica com malha de no máximo 8 mm na saída do tanque de decantação e o uso de peixes nativos predadores de ocorrência natural na bacia no tanque de decantação. Para o estado do Maranhão, já a Lei 13.025 é que regulamenta a política pesqueira e a política pesqueira e aquícola, e a portaria número 60 é a que determina o licenciamento ambiental. E nessa portaria 60, ela solicita apenas que informe um método de controle para escape de espécies exóticas, e para a lei, ela pede que o aquicultor assegure a contenção de espécies exóticas no âmbito de cativeiro, impedindo seu acesso às águas da bacia hidrográfica em situar o empreendimento. Então, não tem nenhuma medida expressa nessa legislação.
Para o estado do Mato Grosso, a Lei 8.464 de 2006 é que vai disciplinar a piscicultura, passando por duas alterações. E ela diz em seu artigo 8º, dentre algumas medidas, é necessário, então, construir dispositivos de proteção contra a fuga de peixe para o meio ambiente. Quando utilizado, os tanques de rede deve ser construído com materiais resistentes à corrosão, tração e ação mecânica de predadores, de forma a evitar seu rompimento, devendo ter especial cuidado durante transporte, reparo, manejo e despesca, assim como outras medidas também que estão dispostas na lei. E para o decreto número 337, que disciplina o licenciamento ambiental do Estado, ela permite a utilização de aerocromos genealógicos e também dá outras medidas que são muito semelhantes com estas. Para o Estado do Pará, já é a Lei 6.703 de 2005, que disciplina a política pesqueira e agrícola do Estado, determinando então que sistemas abertos de atividade é uma atividade ilegal. O decreto 2020 e de 2006, ele regulamenta essa atividade. No entanto, ele não caracteriza quais são os sistemas abertos do Estado. Isso só foi realizado pela resolução do COEMA em 2018, dizendo quais são os tipos de sistema, determinando então que o sistema aberto é o sistema em que o corpo hídrico superficial é diretamente utilizado como local de cultivo, o sistema parcialmente fechado é o sistema em que a água é captada por uma fonte hídrica, até uma estrutura de cultivo localizada em bases terrestres, havendo lançamento do efluente em corpo hídrico superficial, e o sistema fechado é o sistema que a água é captada por uma fonte hídrica até a infraestrutura de cultivo localizada em bases terrestres, sem que haja lançamento de efluente em corpo hídrico superficial. Assim, ficou determinado que em sistema aberto é uma atividade legal, como em tanques, redes, reservatórios e açudes. Em sistema parcialmente aberto, o órgão ambiental poderá autorizar, e ainda em sistema fechado, o cultivo é permitido, mas tem critérios específicos, como a produção de peixe com reversão sexual certificada, a utilização de telas antipássaros e outros aspectos. Para o estado do Tocantins, é a resolução do COEMA número 88 de 2018, que dispõe sobre licenciamento ambiental. Ela permite a utilização de aerocromos genealógicos, mas, no entanto, tem que ter revisão sexual mínima de 98%. Em seu anexo 5, também solicita medidas que evitem a ruptura dos tanques e evitem o rompimento de taludes, entre outras. Quanto ao Distrito Federal, não tem nenhuma política pesqueira, não foi encontrado. E, no entanto, tem o decreto número 36.992 de 2015, que dispõe sobre licenciamento ambiental, e ele não menciona o cultivo de espécies exóticas de peixes. Discussão. A tilapicultura mostrou-se uma importante atividade desenvolvida na Unidade Geográfica Referencial do Tocantins-Araguaia, com aproximadamente 10 mil estabelecimentos e 15 mil toneladas. O estado com maior produção de tilápia foi Goiás, a qual pode refletir sobre sua legislação, onde solicita apenas medidas físicas de contenção. O segundo e quarto maiores produtores foram das unidades geográficas que não tinham medidas restritivas expressas nas legislações, Maranhão e Distrito Federal, respectivamente. O terceiro maior produtor foi o Mato Grosso, onde solicita apenas medidas físicas de contenção. E os estados com menores produção de tilápia, Pará e Tocantins, possuíam as legislações com critérios mais restritivos. Os únicos que exigiam critérios biológicos, reversão sexual das espécies, mais critérios físicos de contenção, destacando ainda que, para o Pará, a produção em sistema aberto é caracterizada como atividade ilegal. Vale ressaltar também que na esfera federal, a portaria do IBAMA número 145 de 29 de outubro de 98, ela vai dizer quais espécies exóticas estão distribuídas nas bacias hidrográficas do Brasil, e a portaria número 23 determina que o aerocromo genealógicos é uma espécie encontrada na UGR Tocantins-Araguaia. E o decreto número 4.895, de 25 de novembro de 2003, ele diz que o cultivo de espécies exóticas e alóctones é permitido em determinadas áreas onde já são estabelecidas e comprovadas, sendo as legislações estaduais das unidades geográficas analisadas indo de acordo com tais precedentes, com exceção do estado do Pará, que não permite o cultivo de aerocromos genealógicos em sistemas abertos. Como conclusões, o presente trabalho mostrou que a tilapicultura é uma importante atividade econômica desenvolvida por todos os estados, que entregam a referida UGR. As produções de tilápia dentro da referida UGR apresentam padrão de distribuição em relação às legislações. Os critérios adotados pelas legislações foram distintos. E, por fim, ressalta-se que as legislações aquícolas com critérios e medidas diversificadas dentro de uma região hidrográfica pode diretamente tornar a legislação do estado adjacente com pouca eficácia, uma vez que esses estados não possuem barreiras físicas que impeçam o fluxo de peixe dentro dos rios que compõem a mesma UGR.
Muito obrigado.